3 palavras que ninguém esperava ouvir. Harry está de volta. Após anos de exílio autoimposto, repercussão negativa na mídia e inúmeras manchetes, o retorno repentino do príncipe Harry a Londres causa um grande impacto na monarquia. Mas esta não é uma visita diplomática. É algo muito mais profundo, sombrio e pessoal. Uma missão que nasce de uma verdade enterrada há décadas, uma verdade que eles nunca quiseram que ele descobrisse. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. No instante em que as rodas do avião tocaram a pista da Half North, o silêncio ao redor do palácio se quebrou. Sem cerimônia de boas-vindas, sem agenda pública, apenas uma chegada discreta, sob forte esquema de segurança, como se todos os envolvidos entendessem que aquele retorno não era para aplausos, mas para acerto de contas. Aqueles que viram Harry desembarcar descreveram algo inconfundível em sua postura, uma intensidade que não se via antes. Não era desafio, nem raiva, mas certeza. Nos círculos da realeza, o pânico se espalhou mais rápido do que qualquer resposta oficial. Assessores de alto escalão foram pegos de surpresa tentando desesperadamente confirmar o que já começavam a temer. Não se tratava de uma visita de cortesia. Não era uma reconciliação. Era um homem voltando para casa porque descobrira algo que não podia mais carregar sozinho. Algo que reescrevia a história que lhe fora contada desde a infância. Do lado de fora da Clarence House, os sinais eram impossíveis de ignorar. Oficiais adicionais da Proteção Real apareceram sem explicação sua presença, levantando mais perguntas do que respostas. Jornalistas pressentiam algo suspeito. As câmeras aguardavam declarações que nunca vieram. O palácio, geralmente tão rápido em controlar a narrativa, optou pelo silêncio, e nesse silêncio as especulações cresciam a cada hora. O que mais impressionou aqueles mais próximos da situação foi o próprio Harry. Não havia nenhum traço da figura perdida e conflituosa que o público pensava conhecer. Sua expressão não era sombria nem alegre. Era concentrada, controlada, como se as peças finais de um quebra-cabeça tivessem se encaixado e não houvesse mais volta. Agora tudo o que ele havia aprendido dissipara a hesitação e a substituía por determinação. Atrás de portas fechadas, sussurros começaram a circular. Os funcionários trocaram olhares inquietos. Velhas memórias foram revisitadas. Decisões tomadas há muito tempo antes justificadas como necessárias, de repente pareciam perigosamente frágeis. O tipo de fragilidade que desmorona no instante em que a verdade entra na sala. Esse retorno não parecia espontâneo. Parecia inevitável, como se eventos iniciados anos antes finalmente tivessem chegado ao seu ponto de convergência. Aqueles que acreditavam que Harry havia superado tudo foram forçados a confrontar uma nova realidade. Ele não havia retornado para reviver o passado. Ele havia retornado para confrontá-lo. E enquanto as paredes do palácio prendiam a respiração, um pensamento perturbador ecoou por todos os corredores do poder que ele agora conhece e ele não será silenciado novamente. Mas o que Harry descobriu, e quem manteve isso em segredo todos esses anos? E se tudo em que Harry acreditava sobre seu passado fosse cuidadosamente construído? Fontes próximas à propriedade de Highgrove alegam que um documento real lacrado que jamais deveria ter sido visto por ele foi descoberto recentemente por acidente. Seu conteúdo revelações explosivas sobre a própria base de sua identidade. Tudo começou com um nome que jamais deveria ter chegado aos ouvidos de Harry. Um telefonema discreto de um funcionário antigo da Highgrove para sua equipe jurídica mudou o rumo de tudo. A voz do outro lado da linha não revelou muito, apenas um aviso, uma pista, uma localização. Mas foi o suficiente. O suficiente para enviar investigadores a um cofre esquecido na ala leste da propriedade, onde descobriram algo arrepiante. Um envelope lacrado, carimbado com o brasão da falecida rainha e etiquetado como Operação Guardião. A própria expressão causou arrepios em quem o viu. A Operação Guardião não fazia parte de nenhum protocolo real conhecido. Ninguém fora de um círculo muito restrito sequer ouvira falar do termo. E, no entanto, lá estava ele escondido entre antigos documentos da propriedade sob camadas de poeira burocrática. Mas não foi apenas a etiqueta do envelope que chocou a equipe de Harry. Foi o nome no memorando interno Charles Windsor e a data apenas algumas semanas após a morte de Diana. Lá dentro encontraram um dossiê que não apenas insinuava segredos, mas os revelava aos 4 ventos. Várias páginas estavam censuradas, outras foram entregues por consultores jurídicos e talvez o mais perturbador de tudo, uma única carta manuscrita de uma mulher,
cuja voz fora silenciada por muito tempo. Diana. O conteúdo não era apenas emocional, era estratégico. Diana aparentemente pressentia que algo estava sendo orquestrado pelas suas costas, algo envolvendo seu filho caçula. O depoimento que ela incluiu estava repleto de alertas, não apenas sobre a imprensa, não apenas sobre Camila, mas sobre decisões institucionais tomadas para proteger Harry de uma verdade que ela acreditava que ele merecia saber quando chegasse a hora certa. A reação foi imediata. Advogados do aparato jurídico da coroa se mobilizaram nos bastidores para conter o que agora percebiam que havia escapado, mas era tarde demais. Qualquer esforço discreto que tivesse existido para suprimir esse processo estava agora fadado ao fracasso. Uma liminar anterior destinada a manter sua existência em segredo indefinidamente foi discretamente revogada no mês passado. Sem anúncio, sem imprensa, apenas uma linha de texto apagada dos registros legais. E Harry não hesitou. Suas primeiras palavras após lê-la teriam cortado o ar como gelo. Eu tinha o direito de saber. E agora o mundo também saberá. Não houve fúria nem teatralidade, apenas a fria certeza de um homem cujo passado fora manipulado, remodelado e higienizado para a conveniência do palácio. Mas antes de descobrirmos o que o arquivo realmente revelava, precisamos entender quem se esforçou tanto para esconder isso dele e por quê. A monarquia britânica não é estranha a segredos, mas este pode eclipsar todos os outros. Por trás de cada sorriso real, havia um voto de silêncio. As pessoas mais próximas de Harry, aquelas em quem ele mais confiava, estavam supostamente envolvidas em uma conspiração para proteger a coroa às suas custas. À medida que os documentos de Highgrove revelavam suas camadas de traição, um padrão emergiu revelando silêncio deliberado, omissões estratégicas e um esforço coordenado para manter Harry alheio à verdade. Não se tratava apenas de uma pessoa. Era uma rede, um círculo, e começou a parecer menos uma supervisão e mais uma conspiração. Enterrada nos diários pessoais da princesa Anne, discretamente entregues a Harry por um membro da equipe compreensivo, havia uma referência arrepiante. O pacto do exílio deve ser mantido, ele não pode saber. Escrita em 2003, a anotação levantava uma questão inquietante. De que eles haviam concordado em exilá-lo, Anne era vista há muito tempo como uma figura de dever e firmeza, mas essa frase lançava uma luz diferente, mais sombria sobre seu papel. Um guardião não apenas da tradição da coroa, mas também de seu mais profundo engano. Ainda mais condenatórios foram os comentários atribuídos a William captados fora das câmeras durante uma tensa reunião de produção para um documentário da realeza. Segundo uma fonte interna, William murmurou: "Essa parte da história nunca poderá vir à tona, arruinaria tudo." Agora, isso é visto como uma admissão velada que o retrata não apenas como um irmão, mas como um participante silencioso. E então, havia Camila sempre cautelosa, sempre elegante. Mas por trás da graça pública, fontes alegaram que ela desempenhou um papel crucial na manutenção do que descreveu como estabilidade emocional dentro da empresa. Estabilidade, neste caso, significava direcionar cuidadosamente as conversas para longe de certos tópicos, particularmente qualquer coisa ligada a linhagens sanguíneas, paternidade ou legado. Em 2019, ela teria aconselhado assessores do palácio a desviar o interesse da imprensa das especulações sobre DNA, após um artigo sensacionalista em um tabloide europeu. Seu raciocínio: não podemos permitir que isso se torne um espetáculo internacional. Consultores jurídicos também foram implicados. Segundo relatos, ex-advogados da família real receberam instruções para desviar ou atrasar quaisquer investigações relacionadas à documentação de direito de primogenitura ou à clareza da linhagem sucessória. Até mesmo verificações de rotina feitas por biógrafos eram discretamente obstruídas ou mal direcionadas, sempre sob o pretexto de proteger os assuntos privados da família. Mas esse véu de privacidade escondia algo muito mais calculado. Talvez o golpe mais devastador tenha vindo quando Harry foi informado de que a última carta particular da rainha Elizabeth, entregue a todos os membros seniores da família nos dias que antecederam seu falecimento, o excluía completamente. A carta escrita à mão e lacrada supostamente continha bênçãos finais, arrependimentos e instruções. Todos os membros da realeza receberam uma, exceto Harry. Se isso foi um descuido ou um reforço final do pacto, ninguém quis dizer. Mas a mensagem transmitida foi clara e inequívoca. E quando Harry compartilhou tudo isso com Meghan, a reação dela foi como um raio que atravessou as paredes do palácio. Eles o usaram como um peão.
Durante todos aqueles anos de conflito de exílio de intermináveis guerras midiáticas não houve caos. Houve estratégia, movimentos calculados para manter a verdade adormecida. E, no entanto, tudo leva a uma figura, o homem a quem Harry chamava de pai. O que o rei Charles sabia, e quando em uma ala isolada do castelo de Balmoral uma conversa silenciosa, porém transformadora, aconteceu entre pai e filho, e naquele quarto privado o rei Charles supostamente admitiu algo que destruiu a compreensão que Harry tinha de tudo em que acreditava. A tensão dentro daquelas paredes era palpável, carregada de anos de evasivas verdades não ditas e destroços emocionais. Durante décadas, Harry lutou com perguntas sem resposta, inconsistências sutis, e a sensação de que algo vital sempre lhe fora ocultado. Agora, frente a frente com o homem que moldara sua infância e protegera uma narrativa cuidadosamente construída, Harry exigia clareza. Não haveria assessoria de imprensa, nem assistentes, nem distrações, apenas um pai e seu filho, e a verdade que não podia mais ser enterrada. Foi Charles quem quebrou o silêncio com a voz baixa carregada de algo entre arrependimento e resignação. Ele finalmente confirmou a existência do documento de Highgrove, o dossiê lacrado, o nome Operação Guardião, a carta ostensiva de Diana. Tudo era real e, pior, era de conhecimento público. Charles confessou que lera o arquivo pouco depois de sua criação, que o aprovara, que acreditara em suas próprias palavras: eu estava tentando protegê-lo da dor. Mas Harry não ouviu nada disso como proteção. Ouviu traição. Ouviu uma negação deliberada de autonomia, de identidade, de confiança. Sua resposta foi imediata e crua. Você escolheu o dever em vez da verdade. O peso daquela acusação pairou no ar como um trovão. Não era um filho desafiando um rei. Era uma criança confrontando o homem que a deixou crescer à sombra de mentiras. Charles, visivelmente abalado, tentou explicar o impossível, que imediatamente após a morte de Diana a monarquia estava ruindo por dentro, que havia discussões frenéticas sobre como preservar a integridade da família, sua imagem pública, sua frágil linha de sucessão. Uma proposta diferente havia sido apresentada. Algo a que Diana se opusera, algo que, uma vez que ela se foi, acabou sendo implementado. Não se tratava de escândalo, insistia Charles. Tratava-se de sobrevivência. Mas para Harry, tudo soava como mais uma justificativa para o engano. Ele perguntou diretamente a Charles: eu fazia parte do plano. O rei não respondeu. Não precisava. O silêncio, mais uma vez, dizia tudo. O que se seguiu não foi um confronto dramático, foi pior. Havia um silêncio sepulcral. Um silêncio devastador. Charles implorou por compreensão. Não por absolvição nem por compaixão, apenas por um mínimo de conexão. Mas Harry se afastou. Ele viera em busca da verdade, e agora que a tinha, o estrago já estava feito. O reencontro terminou não com uma resolução, mas com um recuo. Harry saiu daquela sala e não olhou para trás. Fontes dentro do palácio revelaram mais tarde que Charles não dorme direito desde então, que anda de um lado para o outro pelos corredores da Clarence House até altas horas da noite, e que os retratos de Diana foram cobertos não por desrespeito, mas por culpa. Dizem que a monarca é assombrada não pelo escrutínio público, mas pelo rosto de um filho que agora a vê não como um pai, mas como um guardião de segredos. Mas a verdade não se resume à linhagem ou ao legado. Trata-se do último ato de rebeldia de uma mãe. Ela pode ter partido, mas nunca deixou de proteger seu filho. A voz de Diana, congelada no tempo por meio de gravações privadas e cartas manuscritas, ressurgiu. E o que ela diz do além-túmulo muda tudo. Durante anos, sussurros cercaram o conteúdo de um cofre particular que Diana guardou nos últimos meses de sua vida. Ninguém sabia exatamente o que continha, apenas que era intocável, protegido por um codinome conhecido somente por um confidente de confiança. Esse confidente, agora perto do fim da vida, finalmente entrou em contato. O momento, disseram, não foi coincidência. Era o destino. Dentro do cofre havia uma fita cassete antiga sem identificação, mas inconfundivelmente dela. Ao lado, uma carta endereçada simplesmente para meu filho caso algum dia tentem silenciá-lo. A mensagem era clara. Diana havia previsto esse momento. Ela temia que a apagassem, reescrevessem sua memória e enterrassem sua verdade. Mas também sabia que sua voz poderia um dia ser a única arma que restaria a Harry. A gravação começa em voz baixa, mas suas palavras carregam o peso de 1000 lágrimas não derramadas. Se você está ouvindo isso, diz ela, é porque eles falharam em enterrar a verdade. Sua voz treme, mas nunca falha.
Ela fala não como uma princesa, mas como uma mãe que temia o que aconteceria se não estivesse mais lá para proteger seus filhos das forças que, em sua opinião, se tornavam mais ousadas a cada dia. Ela descreve suas suspeitas com detalhes devastadores. Que havia um plano, um acordo real para separá-la emocional e estrategicamente de seus filhos. Que decisões estavam sendo tomadas para controlar a narrativa deles, minimizar sua influência e garantir a imagem da coroa a todo custo. Seu amor por William é evidente, mas é seu foco em Harry que mais fere. Eles acham que você não vai fazer perguntas, ela sussurra. Mas eu sei que você vai. E então veio a frase que estilhaçou o silêncio na mente de Harry. Não seu tio, seu pai. Um nome não mencionado nos registros oficiais, mas implícito com uma clareza arrepiante. Ela nunca confirma. Ela não precisa. A mera sugestão foi suficiente para desmantelar os alicerces de tudo que Harry um dia aceitou como verdade. Ela termina com um desejo simples tão dolorosamente humano que permanece na memória muito depois do fim da gravação. Eu só queria que você fosse livre. Não realeza, não controlado, apenas livre. Essas palavras impactaram mais do que qualquer manchete, qualquer traição, qualquer conversa fria por trás dos muros de Balmoral. Para Harry, isso não era apenas uma confirmação. Era libertação. A prova de que os instintos que o mantinham acordado à noite não eram paranoia. Eram ecos dos medos mais profundos de sua mãe. Medos que ela havia registrado, documentado e guardado as 7 chaves para o dia que sempre soube que chegaria. E com as palavras de Diana ecoando em seus ouvidos, Harry fez uma escolha que abalaria os alicerces da monarquia. Harry deu ao palácio 72 horas. Ou eles confessavam publicamente, ou ele mesmo o faria. O ultimato não era apenas uma ameaça, era uma declaração de guerra. Uma linha na areia traçada não por um príncipe, mas por um filho exigindo justiça. A mensagem não vazou. Foi entregue com precisão cirúrgica. Um único e-mail endereçado diretamente ao secretário particular do rei, classificado como urgente e confidencial. Sem advogados, sem intermediários, apenas palavras que ressoaram mais alto do que qualquer coletiva de imprensa. Você tem 72 horas. Depois disso eu falo. Dentro do palácio, as paredes não apenas sussurravam, elas gritavam. A assessoria de imprensa real mergulhou no caos, lutando para se preparar para o que poderia se tornar o acerto de contas real mais explosivo da história moderna. Todos os departamentos receberam ordens para ficarem de prontidão. Os telefones tocavam sem parar. Declarações de contingência foram redigidas e descartadas. Mas o tempo já estava correndo. E desta vez o poder não estava com a coroa, estava com Harry. William, pego de surpresa e furioso, teria feito uma ligação direta para o irmão. O que começou como uma conversa tensa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Não façam isso conosco de novo, teria dito William, referindo-se às consequências devastadoras das entrevistas anteriores de Harry e Meghan. Mas a voz de Harry, fria e inflexível, desferiu o golpe final. Vocês já fizeram isso comigo. Não houve meio termo. Nenhum apelo, apenas o peso de um homem que viu a instituição apostar com sua vida e sua verdade e que finalmente decidiu virar o jogo. Nos bastidores, Meghan desempenhou um papel decisivo. Ela havia permanecido em silêncio por tempo suficiente. Pessoas próximas a ela disseram que ela encorajou Harry a ir até o fim desta vez, não apenas por justiça, mas para encontrar paz. Deixe a verdade vir à tona, ela teria dito a ele, ou ela o corroerá por dentro. Não se tratava mais de vingança, tratava-se de libertação. Enquanto isso, Camila estava em pânico total. Seus assessores, cientes do conteúdo das gravações de Diana e das implicações do arquivo da Operação Guardian, aconselharam cautela. Mas Camila não queria cautela. Ela queria um muro. Em uma reunião privada com Charles, ela teria implorado que ele impedisse Harry a todo custo que emitisse uma ordem real que o silenciasse por meio de influência ou da lei. Mas Charles, exausto e encurralado, não tinha mais forças para lutar. Ele simplesmente sussurrou: "É tarde demais." A casa de Windsor ficou paralisada, metade tentando minimizar os danos, a outra metade prendendo a respiração. Porque Harry não estava blefando, isso não era uma briga de tabloide. Era sobre identidade, traição e um legado distorcido nos bastidores do palácio. Ele não queria uma manchete, ele queria a verdade. E já havia decidido que o mundo merecia ouvi-la. Mas Harry não estava apenas planejando um comunicado à imprensa. Ele tinha algo muito mais poderoso em mente.
O mundo parou quando as imagens foram ao ar, em uma declaração ousada transmitida ao vivo. Harry fez o que nenhum membro da realeza havia feito. Antes contou toda a verdade, revelando nomes, expondo segredos e expondo o que o atormentava há anos. Não havia cenário de palácio âncora de TV nem roteiro cuidadosamente elaborado por assessores da realeza. Em vez disso, Harry foi direto ao povo, sem rodeios, sem filtros e desafiador. A transmissão veiculada em múltiplas plataformas e compartilhada por milhões em poucos minutos foi diferente de tudo que a monarquia já havia enfrentado. Ele não se esquivou, não se conteve. Começou com uma frase que quebrou décadas de silêncio. Eles mentiram para mim e mentiram para vocês. Sua voz era firme, mas era possível ouvir os anos de traição enterrados em cada palavra. Ele expôs tudo. Operação Guardião, o arquivo secreto em H. Highgrove, as anotações codificadas no diário de Anne, o cofre lacrado contendo a voz de Diana e o confronto final com seu pai atrás dos portões de ferro de Balmoral. Nomes foram revelados, datas confirmadas, e então com mãos trêmulas e olhar firme, Harry leu a carta de Diana em voz alta. Eu só queria que você fosse livre. Essas palavras ecoaram por continentes carregadas de dor, fúria e uma incredulidade coletiva de que algo tão sagrado tivesse permanecido oculto por tanto tempo. Em poucas horas, a internet ferveu. Hashtags explodiram em todas as plataformas. Royal Accounting. Diana, Canoe, Add Justice for Harry. Redações se esforçaram para acompanhar. Influenciadores, jornalistas e até líderes mundiais reagiram com choque, compaixão e indignação. Não era mais um drama de tabloide, era um acerto de contas global. Mas dentro do palácio, o silêncio reinou por um dia inteiro. Nenhuma declaração, nenhuma resposta, nada. Por 24 horas, a instituição que se orgulhava de sua resposta rápida e impecável ofereceu apenas ausência, e esse silêncio foi eloquente. Isso confirmou para muitos o que sempre suspeitaram, que a verdade sobre Harry não era uma invenção, mas sim uma narrativa proibida que a coroa há muito temia que viesse à tona. Do lado de fora do palácio de Buckingham, multidões começaram a se reunir. Alguns carregavam velas, outros cartazes. Digam a verdade, Diana merecia mais. Acabem com o silêncio. Não era um protesto. Era um movimento, uma exigência de transparência por parte de uma instituição que por gerações operou por trás de cortinas de veludo e corredores de sussurros. Enquanto o mundo assimilava o peso do que acabara de ser revelado, uma verdade inegável se tornou clara. Não se tratava apenas de Harry. Tratava-se de confiança, de legado, do preço do silêncio. A família real, outrora um símbolo de estabilidade, agora se encontrava no centro de uma tempestade internacional da qual nenhuma tradição ou protocolo poderia protegê-la. Mas mesmo enquanto Harry expressava sua verdade, uma fissura mais profunda começava a se formar, uma que ameaçaria a própria estrutura da monarquia. Enquanto o mundo reagia às revelações de Harry, William enfrentava sua própria tempestade. Por trás da fachada firme havia um irmão dividido entre a lealdade à coroa e a dor inegável de um irmão traído. E o que ele fez em seguida deixou até mesmo seus aliados mais próximos atônitos. Imediatamente após a transmissão de Harry, o palácio ficou em silêncio, mas William também. Todos os compromissos agendados foram abruptamente cancelados sob a vaga justificativa de reflexão pessoal. Mas pessoas próximas sabiam que aquele não era um afastamento comum. Algo dentro dele havia se quebrado. Pela primeira vez em anos, o herdeiro do trono não estava na linha de frente defendendo a monarquia. Ele estava se retirando dela. A segurança privada foi reforçada em Anmer Hall. Guardas se revezavam em turnos e uma ordem de silêncio absoluto foi emitida para todos os funcionários. Sem vazamentos, sem especulações, apenas silêncio. Dentro daquelas paredes, William teria se isolado por dias, fazendo longas caminhadas sozinho e passando horas no escritório particular, onde fotografias de Diana ainda estavam penduradas em molduras intocadas pelo tempo. Catherine, embora tentasse manter a família unida, estava profundamente preocupada. Ela o incentivou a entrar em contato com Harry não por uma questão de imagem, mas porque temia que a crescente ruptura os destruísse. Mesmo assim, ela percebeu. William já não tinha certeza de onde residia sua lealdade. A instituição que moldara sua vida era agora a mesma acusada de destruir seus irmãos. O que o abalou não foram as manchetes nem mesmo a reação negativa. Foram as imagens. Uma fonte próxima à família revelou que William assistiu sozinho revendo entrevistas antigas de sua mãe, a entrevista para a BBC, as imagens do panorama, e em seguida a transmissão de Harry lado a lado, antigas e novas.
O alerta de Diana, a dor de Harry, os ecos eram fortes demais para serem ignorados. Ele pediu para ver o arquivo original da Operação Guardian. Os assessores reais hesitaram inseguros quanto ao protocolo. William insistiu. Ao lê-lo, ele teria saído da sala sem dizer uma palavra, trancado-se pelo resto da noite e não falou com ninguém até a manhã seguinte. O que ele viu naquelas páginas permanece um mistério, mas aqueles próximos a ele dizem que aquilo mudou tudo. A tensão dentro dele era agora inconfundível. O homem outrora preparado para a força silenciosa agora se encontrava numa encruzilhada. Pela primeira vez, William começou a questionar se a proteção da monarquia não havia tido um preço alto demais não apenas para Harry, mas para todos eles. Ele sabia o que a instituição esperava: estabilidade, lealdade, silêncio. Mas por dentro, uma verdade diferente começava a despertar, uma verdade moldada, não por títulos, mas pela família, pela dor e pela culpa. O que Catherine mais temia estava agora se concretizando. William não estava apenas abalado, ele estava pensando, planejando e, segundo um confidente, preparando-se para dar um passo que ninguém dentro da empresa ousaria antecipar. Uma decisão não de um príncipe do reino, mas de um filho ainda assombrado pelo rosto de uma mãe que um dia implorou ao mundo que o ouvisse. E enquanto os irmãos se encontravam em lados opostos da história, a nação assistia com a respiração suspensa até a reviravolta final. Numa reviravolta final que ninguém previu, a monarquia fez sua jogada. Mas não foi uma punição, não foi exílio. Foi uma oferta chocante que poderia tanto unir a Casa de Windsor quanto destruí-la para sempre. Dias depois da transmissão de Harry ter mergulhado a monarquia numa espiral de desordem global, uma carta foi discretamente entregue à sua equipe. Não pelos canais de imprensa, não por advogados, mas por um enviado pessoal diretamente do palácio. Estava marcada com o selo oficial do rei, mas seu tom era tudo menos real. A mensagem contida na carta era clara. A monarquia queria um conselho privado, uma conversa a portas fechadas, longe das câmeras, longe do caos. Queriam conversar. Para alguns pareceu um gesto de paz, para outros uma armadilha. Meghan, ao ler a carta, ficou furiosa. Não de novo. Não desse jeito, disse ela, alertando Harry para não confundir proximidade com sinceridade. Ela se lembrava muito bem das intervenções cuidadosamente planejadas, das promessas de paz, que terminaram em silêncio, difamações e sofrimento. Mas para Harry a situação era diferente. Não por falta de confiança, mas pelo momento. Já circulavam rumores sobre a saúde de Charles. Sussurros de pessoas próximas afirmavam que o rei estava se deteriorando rapidamente, tanto física quanto emocionalmente, noites em claro ausência, em reuniões, consultas de emergência com assessores. Alguns chegaram a dizer que ele mesmo havia ditado a carta. Cada linha escrita por um homem que temia não ter a chance de dizer sua verdade final pessoalmente. Os termos eram ousados. O pedido, um reencontro privado entre William e Harry. Sem funcionários, sem imprensa, sem equipamentos de gravação, apenas os dois irmãos e o vazio que os separava. Após dias de profunda reflexão, ambos concordaram ainda que apenas para encarar o que há muito permanecia em silêncio. Catherine continuava cautelosa, Meghan protetora, mas até eles pressentiam a mudança de rumo. Algo irreversível estava por vir. Por trás dos muros do palácio, novas conversas haviam começado. Falava-se em reformular a monarquia para uma era que poderia exigir admissões dolorosas, reencontros inusitados e decisões antes consideradas impossíveis. Conselheiros sussurravam sobre um modelo de contingência, um novo arranjo real, que reposicionaria Harry não como o filho pródigo que retorna para implorar perdão, mas como uma peça-chave no futuro da coroa. Contudo, isso não era reconciliação. Ainda não. Era uma tensão palpável. Uma única palavra errada poderia destruir o pouco que restava. Mas pela primeira vez em anos, ambos os lados entraram na mesma sala, não como adversários, mas como família. Uma família fragmentada, mas família mesmo assim. E então veio o vazamento final, uma declaração enigmática de um assessor real sênior, publicada anonimamente em um grande veículo de comunicação. Harry pode ter voltado para ficar, mas não da maneira que todos esperavam. Sem contexto, sem esclarecimentos, apenas essa única frase reverberando entre os observadores da realeza e especialistas em direito constitucional. E assim a saga continua com a verdade exposta, laços rompidos e segredos vindo à tona. Uma pergunta permanece: uma família construída sobre o silêncio pode sobreviver a uma tempestade de verdades. Obrigado por assistir.
Não se esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.